quando a fé é a última esperança. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, dando continuidade à série que começamos no último vídeo que postamos. Vamos fazer uma série de vários vídeos estudando sobre a fé e quão ricas e preciosas são as lições que podemos aprender com os textos bíblicos que falam sobre a fé e como que Deus vai falar conosco e ministrar aos nossos corações o grandioso poder da fé, porque certamente Deus quer despertar em nós esta fé e nos ensinar a usá-la para que o mesmo Deus venha fazer também obras extraordinárias nas nossas vidas. Olá, eu sou o pastor Samir, e se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós estaremos falando sobre a fé, dando continuidade a uma série que estaremos fazendo de vários vídeos. Quero pedir de antemão, se você gostar deste vídeo, por gentileza, deixe o seu like. Se inscreva no canal acionando o sino das notificações na opção todos os vídeos para que o YouTube lhe envie os próximos vídeos. E também deixe o seu comentário. Seu comentário é importante e é bem-vindo para nós. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por vocês, queridos irmãos, que oram por mim. Obrigado também a vocês que ofertam e contribuem com o ministério que eu desenvolvo aqui na minha cidade e região. Vamos para a leitura da palavra do nosso Deus. Hoje eu farei uso então do Evangelho segundo escreveu Marcos. Estarei lendo no capítulo 5 e a partir do versículo de número 24, que nos diz assim: Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Aqui está, queridos, um dos textos que narra esse interessante milagre e essa dramática história. Esse evangelho é contado por Mateus, sempre de uma forma mais resumida, como o milagre anterior, e também é narrado por Lucas, o evangelista, com um pouco mais de detalhes. Marcos também o relatou como nós lemos, e eu preferi fazer a leitura no Evangelho de Marcos, porque ele é o único que destaca
que ela havia padecido na mão de vários médicos sem ter melhorado. Pelo contrário, ela ainda piorou. Queridos irmãos, a história dramática desta mulher, ela retrata a história de muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que já percorreram vários médicos, já tentaram vários tipos de tratamentos e não conseguiram ainda a melhora, a cura absoluta. E algumas até como essa mulher estão piorando cada vez mais. Sabemos nós que tudo neste mundo que é humano tem limites. Há limites para o conhecimento humano, há limites para o dinheiro, há limites para a capacidade profissional, há limites para todas as coisas nesta terra. Apenas o poder de Deus não conhece limites. Hoje, com toda a tecnologia que dispomos, a ciência e a medicina evoluíram muito. Há tratamentos e curas para muitas enfermidades, quase todas. Doenças que nos dias de Jesus eram incuráveis, muitas delas hoje são curáveis, como a lepra, hoje conhecida por hanseníase, que tem tratamento e que tem cura. No entanto, queridos irmãos, não obstante hoje o avanço da medicina e da tecnologia, equipamentos modernos de exames, de tratamentos e agora com a inteligência artificial, já se sabe que no futuro breve as próprias cirurgias serão feitas todas através de computadores e inteligência artificial. Mas ainda continuamos encontrando obstáculos para a cura de muitas doenças e de muitos males. E aqui eu destaco as que são de ordem espiritual, porque estas de forma alguma podem ser curadas a não ser pelo poder de Deus, mas há também doenças físicas, que mesmo que a medicina ofereça tratamento e opções, nem sempre a cura é garantida. Esta mulher, diz o relato dos evangelistas, ela estava com uma hemorragia crônica. Estudando a fundo, percebemos que era um fluxo menstrual crônico. Possivelmente hoje ela teria miomas no útero, que é uma das enfermidades que causam uma hemorragia constante. Poderia ser mioma ou qualquer outra coisa, não importa. O que importa é que o texto registra que há 12 anos esta mulher sangrava pelas partes íntimas. Era como um período menstrual que não tinha fim. As implicações vão muito além do desconforto de estar sangrando permanentemente, é claro, tendo que estar ali se protegendo numa época em que não havia absorventes. Então essa mulher com panos, ela se protegia ali para que o sangue não aparecesse e talvez todos os dias ela tinha que trocar aquele pano, quem sabe mais de uma vez por dia, por um pano seco, para que o sangue não então se alastrasse e viesse manchar as suas próprias roupas. Ela tinha esse desconforto. Ela sentia, é claro, o desconforto do próprio sangue constantemente fluindo. E é claro que 12 anos perdendo sangue numa época que não havia transfusão e nem grandes medicações para tratamento de anemia, com certeza ela estava numa anemia profunda, numa fraqueza muito grande, num desgaste psicológico, emocional e físico muito grande. Também sabemos hoje que a autoestima desta mulher deveria estar lá embaixo. Porque naquela época, uma mulher que estivesse com um fluxo menstrual permanente, ela perdia o convívio social e o convívio religioso. Pois a lei estabelecia que no período menstrual, até o lugar que uma mulher sentava, ficava ou se tornava
imundo. Neste período, ela não poderia frequentar nenhum lugar religioso ou sagrado, como o templo, ou mesmo uma sinagoga, onde havia separação do lugar dos homens e do lugar das mulheres. Também, possivelmente, havia dias que o fluxo era maior, e isso dificultava ela de ir a certos lugares com medo de que o sangue aparecesse e as pessoas vissem a mancha do sangue na sua roupa, na sua túnica, e isso lhe trouxesse ainda mais constrangimento. Não bastasse tudo isso, ela com certeza era uma mulher que veio de uma família rica, porque o texto diz que durante muitos anos ela tentou a cura através de vários médicos, de vários tratamentos. Ela gastou tudo o que tinha. Marcos usa a expressão que ela padeceu na mão de vários médicos. Eu imagino, queridos, é claro, você é inteligente, que o tratamento não era apenas oral, como algum tipo de chá, planta ou erva, mas médicos introduziram coisas ali dentro ou tentaram fazer algum tipo de manipulação íntima para obstruir aquilo, causando não só um constrangimento pessoal, mas muita dor e sofrimento. Uma pessoa que está numa situação difícil, ela recorre a tudo o que for possível. Eu lembro-me, antes de nos tornarmos crentes, nós éramos católicos, mas quando tínhamos algum problema, como a nossa religião não nos dava um retorno a contento, nós íamos a centros espíritas, nós visitávamos cartomantes, nós íamos a lugares onde se praticavam algum tipo de mandinga, digamos assim, tentando encontrar uma solução. E é claro, essas coisas só pioraram a nossa vida. Mas fazíamos isso na ignorância da nossa fé e tentando buscar uma solução para determinados problemas. Hoje, há milhares de pessoas nessa condição, pessoas que não conhecem a Deus, correndo de um lado para o outro, tentando resolver seus problemas amorosos, seus problemas financeiros, seus problemas de ordem espiritual, pessoas que não dormem, pessoas que veem vultos, pessoas que ouvem barulhos, pessoas que sentem que estão com depressão e muitas vezes é algo espiritual, mas elas procuram em todos os lugares, nos médicos, nos tratamentos, na psicologia, na mediunidade, e vez por outra nós vemos cartazes aí nos postes de pessoas que colocam ali: trago de volta o seu amor, faço o trabalho para que haja prosperidade, felicidade no amor, etc. E é isso que o ser humano busca. Essa mulher, ela tentou o tratamento com vários médicos. Ela deveria ter origem de uma família rica e que não tinha irmãos, porque eu conto num dos meus vídeos que naquela época a mulher não herdava a herança da família se ela tivesse um irmão homem, ou 2 ou 3, fossem quantos fossem. Ela só herdava herança se fosse filha única, ou se fosse, nesse caso, uma mulher viúva, ou até mesmo casada, cujo marido tinha condições financeiras. E certamente tinha, porque a expressão do texto dizendo que ela tentou por 12 anos tratamento com vários médicos, não obtendo a cura, ela gastou tudo que tinha. Então imagine que sofrimento avassalador, alguém que sofre todo o desconforto de um fluxo de sangue permanente, do medo de passar uma vergonha, um vexame em algum momento por aparecer a mancha de sangue, algo que com certeza ela procurou esconder de todo mundo, como eu disse, trocando sempre paninhos ali que faziam a vez do absorvente. Além do mais, ela estava excluída do convívio religioso, não podendo frequentar as opções da sua época, que era o templo e era a sinagoga. Então foram 12 longos anos de um sofrimento terrível. Eu imagino que agora, nesse momento, ela está exaurida. E exaurida em todas as áreas do ser humano, exaurida psicologicamente,
exaurida fisicamente, anêmica, doente, fraca, magra. É assim que eu vejo a figura desta mulher. Com a sua autoestima lá embaixo e já achando que não há mais jeito para ela. Ela está excluída do convívio social e religioso e condenada a morrer sangrando aos poucos. Porém, acontecia algo naqueles tempos. Havia um homem andando por aquelas regiões, que ninguém sabia exatamente quem era, e o próprio texto sagrado diz que uns diziam que era Jeremias, outros que era Elias, alguém dizia que era um dos profetas que ressurgiu, não importa. Sabia-se que um homem poderoso andava na terra naqueles dias. Essa mulher ouve falar de Jesus. Por várias e várias vezes, as histórias fantásticas do que esse homem realizava chegaram aos ouvidos dela e com certeza ela pensou que em algum momento poderia ou deveria encontrar-se com esse homem e pedir a ele ajuda. Mas havia um porém. Como ela estava numa condição imunda segundo a lei, ela não poderia se aproximar de nenhum tipo de profeta, ou sacerdote, ou homem santo, porque ela estava numa condição imunda. Por isso você entende a relutância dela em contar a verdade no final do texto. Mas um dia destes, não por coincidência, mas pelo que eu chamo de Jesuscidência, que são aquelas coisas que Deus prepara para nós, e que não são coincidências, porque não há coincidências. A providência de Deus, como esse vídeo que está chegando a você neste dia ou nesta noite, não importa o horário que você está assistindo, isto não é uma coincidência. Isto é uma providência de Deus para algo que você precisa. Então essa mulher, por uma providência de Deus, encontra-se num lugar, um dia onde Jesus está passando com uma grande multidão. Ela vê ali então a única chance que ela tem agora de ser curada. Com certeza, ela começa a refletir e a ponderar todas as consequências, porque a princípio ela imagina de se aproximar de Jesus, de contar a sua história, de pedir ajuda a ele, mas ao mesmo tempo ela lembra-se da lei da religião a qual ela pertence, que não permitia a ela, numa situação dessa, tida como imunda, se aproximar de um homem sagrado, de um mestre, de um profeta. Então ela fica numa luta interior pensando como é que eu vou fazer. Se eu for até ele e contar a ele a minha situação, talvez ele dirá: mulher, afasta-te de mim, porque estás imunda. E então a minha única chance, a minha última esperança irá cair por terra e eu acho que eu não vou suportar. E então, meditando e refletindo, eu consigo imaginar que ela pensou: mas eu posso fazer algo. Esse homem é tão poderoso, eu já vi falar que pessoas que apenas o tocam são curados. Se há pessoas que tocaram nele foram curados, quem sabe até algum conhecido dela disse: olha, um dia ele estava em determinada casa. Ao sair eu passei a mão na sua túnica e o meu problema, minha enfermidade, minha deficiência foi completamente e instantaneamente sarado. Ela pensou consigo mesma: farei a mesma coisa, eu não vou arriscar pedir ajuda dele, eu não o conheço. Se ele fala e pensa como os demais homens santos, ele vai me renegar. Mas eu vou entrar pelo meio da multidão, porque há muitas pessoas ao redor dele comprimindo e tocando ele. Eu serei apenas mais uma no meio dessa multidão. Ninguém sabe o meu estado, a não ser eu mesma. E assim então essa mulher, usando essa estratégia inteligente, ela pensa consigo mesma: eu creio que eu não preciso conversar com ele. Eu não preciso que ele me toque, porque ele nem pode me tocar pela lei, estou imunda. Mas se eu tocar
nem que seja na ponta, na orla do manto dele, para que ele não perceba. Eu serei discreta, eu serei sutil, eu vou tocar apenas na orla, na ponta, porque esse homem é muito poderoso, e eu creio que se eu conseguir me aproximar suficientemente para tocar na ponta do manto sagrado dele, ficarei curada. Então ela vai e entra no meio da multidão. E eu, quando medito nesse texto, eu consigo visualizar esta cena. E ela vai ali contornando pessoas, sendo comprimida, levando pisões, cotoveladas, e ela vai indo, ela está fraca. Em alguns momentos a multidão leva mais para lá, em outros traz mais para cá, mas ela continua fixa naquilo que ela se propôs fazer, tocar em Jesus com fé. Era este o propósito. Assim é a nossa vida, queridos. Quando nós entendemos ou quando nós chegamos em dadas circunstâncias da nossa vida e que nós já tentamos de tudo e não tivemos uma solução, tentamos de tudo na área da medicina e ainda não chegamos a uma solução. Quem sabe estou me dirigindo e quero crer que sim. Há pessoas hoje desenganadas pela medicina. Há pessoas que estão fazendo tratamento de doenças que a medicina tem como incurável. Você está apenas tentando, porque você não tem outra opção. Quem sabe estou me dirigindo a pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, que estão fazendo outros tipos de tratamentos alternativos, alguns até que causam dor, desconforto e sem falar de um gasto muito grande. Mas hoje você pode também tocar pela fé em Jesus, porque a Escritura diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Minha oração é que esta palavra seja apenas o catalisador que vai robustecer a tua fé, para que no momento de fé, mesmo não vendo Jesus pessoalmente, mas pelo poder da oração, tocar nele e sentir estar curado ou curada. Esta mulher vai e, assim como é conosco, às vezes, quando estamos tentando ir a Jesus, as multidões da vida nos jogam mais para lá, nos jogam mais para cá. Quantas pessoas chegam para nós e dizem: olha, para você não tem jeito. Fulana já tentou isso e não deu certo. Beltrano já fez também e não deu certo. Infelizmente, queridos, as pessoas para nos jogar para baixo são muito mais do que as que nos levantam para cima. Infelizmente, as pessoas para nos desanimar e desacreditar são grande maioria, em detrimento àquelas poucas que dizem: vai nesta tua fé, Deus é contigo, você vai obter a vitória. Mas não obstante as multidões levassem ela para lá e para cá, entre pisões e cotoveladas, ela prossegue no seu objetivo, que é chegar em Jesus e tocar em Jesus com fé, porque essa é a questão. E assim que ela se aproxima, como ela pensou, ela toca da forma mais discreta e sutil na ponta, na orla do manto de Jesus. Com certeza ela se abaixou para isso. E ao tocar, os evangelistas dizem que num instante ela sentiu, cortou o fluxo menstrual. Parou naquele momento, ela sente a cura instantânea e fica parada. Ao mesmo tempo, Jesus também percebe que dele saiu involuntariamente. E isso é um grande mistério. Saiu uma descarga de poder, uma unção involuntária. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando a fé ela é usada de verdade, na direção certa, na pessoa de Cristo, a fé extrai o poder de Deus.
porque é isso que registra o milagre aqui. Não foi Jesus que tocou nela antes e libera pelo seu toque ou pela sua palavra o milagre, não. Jesus nem tinha visto esta mulher, ela vem por detrás de Jesus. Mas a fé dela, a última esperança dela era tão forte, ela acreditava tanto que quando ela tocou, involuntariamente sai de Jesus uma descarga de poder que corta instantaneamente o fluxo menstrual crônico desta mulher. Ela sente a cura e fica impactada e ela percebe que este homem era assim, poderoso como diziam, e muito mais poderoso do que falava. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que eu prego e que eu te apresento neste vídeo. Aquele que até quando alguém lhe toca, não tendo acesso a ele, mas com tamanha fé, uma fé pura, uma fé de criança, aquela fé que não fica criando obstáculos, mas se acontecer isso e se aquilo, não, uma fé que simplesmente crê, dele sai poder. Jesus, percebendo isso, para e começa a olhar ao redor, dizendo: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Em outras palavras, Jesus sabia o que estava acontecendo. Então os apóstolos tentam repreendê-lo, dizendo: mestre, a multidão te comprime. Há inúmeras pessoas te tocando e tu dizes: quem me tocou? Mas Jesus estava falando de algo que eles ainda não entendiam. Jesus, em outras palavras, estaria dizendo: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Por isso de mim saiu o poder. Alguém tocou em mim com a única coisa que faz sair poder de mim, emanar poder de mim. A fé. A fé é algo extraordinário, queridos. A minha oração a Deus é que esta série gere em você a fé para o milagre que você vem buscando. Pois como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A minha oração é que essa palavra gere em você a fé para a cura do câncer, para a cura de uma doença nos ossos, na pele, no sangue. Quem sabe você também está cheio de miomas, com fluxo menstrual, há muito tempo, com dor, com anemia, mas hoje você pode tocar em Jesus com fé, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele está aqui comigo nesta sala, neste quarto, e está aí com você agora, na pessoa do seu Espírito Santo. E então essa mulher, agora Jesus procurando ela com muito medo, porque ela não tinha direito de tocar num homem estando num estado imunda, segundo a lei. Essa é a razão pelo qual eu disse que ela estava temendo e tremendo muito, com medo de levar uma bronca de Jesus, de ser escorraçada pela multidão, porque ela fez algo que a lei não permitia. Só que essas pessoas não entendiam que todo o espírito da lei era para resgatar e beneficiar o homem. Por isso que Jesus curava no sábado, por isso que Jesus tocava no leproso, que a lei também não permitia, por isso que Jesus tocava no defunto, que a lei também não permitia, e ressuscitava. Infelizmente hoje ainda há homens, líderes religiosos, que valorizam mais a lei do que o Espírito da graça que está na lei, o Espírito da graça que está na palavra, cujo objetivo é restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar saúde, libertar dos vícios e tantas outras maravilhas que a fé pode trazer àquele que manifesta na pessoa de Jesus. Então essa mulher conta para Jesus toda a sua história, todo o seu sofrimento, 12 anos sendo torturada na mão dos médicos. Cada médico que ela procurava havia a esperança: esse vai me curar, e não curava.
cada outro médico que ela ia novamente, ela ia com a fé, com a esperança que ia ser curada e não era curada, porque a medicina tinha e tem limites. Mas o Jesus que eu te apresento hoje não tem limites. Para ele tudo é possível. Ele pode te curar aí, agora, aonde você está me assistindo, ou você, moça, mulher ou homem, está me assistindo. Aonde você estiver, ele pode te tocar, quem sabe aí no balcão do seu trabalho, dentro do carro, no táxi, no seu Uber de trabalho. Não importa, ele pode te tocar, te curar, te libertar, porque ele é o mesmo. Você precisa apenas crer e tocar pela fé. Agora não é mais fisicamente, agora é pela fé, pela oração que estaremos fazendo agora em seguida por você. Há momentos que a fé é a última esperança. E eu sei que eu tenho me dirigido a pessoas neste vídeo que para você também a fé é a última esperança. Mas a fé não falha. Quem sabe a medicina já falhou com você. Homens falharam, advogados falharam, médicos falharam, até mesmo pastores e igrejas falharam. Mas Jesus não falha. Eu quero orar por você agora. E eu te peço de todo o coração, toque pela fé em Jesus através desta oração. Antes de orar, quero pedir, se este vídeo te abençoou, se esta palavra falou com você, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes de grupos, de igreja, de amigos, com pessoas que você conhece que estão em grande dor e sofrimento, porque esta palavra levará esperança, porque Jesus Cristo vive, Ele reina e Ele deseja hoje salvar, transformar, libertar, curar, porque esta é a sua obra e a sua missão. Quero também pedir a você, se sentir no seu coração de abençoar o meu ministério com uma oferta voluntária, abrindo a descrição deste vídeo, você encontra uma chave Pix. E se Deus tocar no seu coração de enviar uma oferta, faça isso, porque se Ele tocar, há algo que Ele quer fazer na sua vida, há um propósito. E eu sempre tenho orado para que Deus abençoe a todos aqueles que me ajudam no meu ministério. Vamos orar a Deus. Pai querido, eu te louvo pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade, Tua palavra não cai por terra. Assim como essa mulher que sofreu por 12 anos de uma hemorragia crônica, Senhor. Um dia era a sua última esperança encontrar-se com Jesus e tocar nele, ainda que discretamente e pelas costas. Mas tua palavra diz que dele saiu poder. Hoje podemos tocar em Jesus pela fé através da oração. E eu sei que agora milhares de pessoas estão me assistindo no Brasil e no mundo. Quem sabe deitado num leito de hospital, alguém levou esse vídeo para essa pessoa assistir. Quem sabe, meu Deus, acamada, quem sabe trabalhando. Quem sabe, meu Deus, uma pessoa desesperada porque a sua família está desestruturando-se, diluindo-se, acabando-se. Há pessoas, meu Deus, que estão fazendo quimioterapia, radioterapia. Há pessoas que estão fazendo tratamentos dolorosos e caros, custosos, mas eu oro agora, Pai, que o Teu poder viaje através deste vídeo. E aonde estiver uma pessoa ouvindo esta palavra, Senhor, que ela gere a fé que ela precisa. Que ela saiba que agora, através desta oração, ele pode tocar em Jesus pela fé. E eu oro para que saia poder desta oração, desta palavra, como saiu do manto de Jesus, e cure esta pessoa agora. Que ela sinta estancar a hemorragia, que ela sinta o alívio da dor, da enfermidade agora, que ela sinta o teu poder envolver a vida dela e o teu toque do alto da cabeça até a planta dos pés. E o teu poder se manifeste, Senhor Jesus, aonde este vídeo chegar, porque o Senhor me chamou para pregar a tua palavra, para orar pelos enfermos, e é isso que eu estou fazendo através do YouTube. Toca agora nestas pessoas,
Toca com teu toque libertador, teu toque curador, teu toque transformador. Visita este lar, visita o coração desta pessoa, esta pessoa que está com depressão, que já não vê mais uma solução, que hoje cesse agora todo este mal nesta vida. Visita esta empresa, este comércio com o teu poder abençoador e realiza grandes milagres através desta palavra, para que o teu nome por ela seja glorificado, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim eu oro e abençoo cada vida que ficou comigo até o final deste vídeo, e que seja tudo para a tua honra e glória. E pela fé, Senhor, eu já te agradeço pelos milagres operados e pela vitória conquistada. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai. Amém. Não perca o nosso próximo vídeo, continuaremos falando ainda sobre a fé. Eu creio que hoje, queridos, eu orava aqui e sentia a unção de Deus. Eu creio que haverá milagres em muitas vidas. Eu quero crer que você, que me assistiu até o final e recebeu esta oração, recebeu também um milagre. E se você recebeu, volte aqui neste vídeo e conte o seu testemunho para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.